Reze, qual o seu youtuber favorito? Eu Reze, uma americana da Rússia. Gostar muito do youtuber. Bum, bum, bum. Se inscreva, bum, bum, bum. Curta! Se fosse pra me definir Chainsaw Man em uma palavra, eu diria imprevisibilidade. É simplesmente impossível adivinhar o que vai acontecer no próximo capítulo. Personagens importantes podem morrer a qualquer minuto, muita coisa é posta em jogo. Chainsaw Man é um caos, mas ao mesmo tempo não é inteiramente um caos. Deixa eu explicar melhor. É como se fosse uma árvore bizarra, mas se você olha as raízes dela são bem sólidas e normais. Só que os galhos, as frutas, as folhas são bem estranhos. No caso de Chainsaw Man, as raízes seriam as regras bem definidas da história, como por exemplo o medo, os demônios, os possessos, os contratos com os demônios, o modo como a sociedade lida com os acontecimentos e etc. Os resultados dessas raízes são criativos. Situações totalmente imprevisíveis são criadas em um instante. Ler Chainsaw Man é viciante. Todo capítulo te deixa com um gostinho de curiosidade pra saber o que vai acontecer em seguida. O Fujimoto sempre surpreende nas coisas que escreve, seja positivamente ou negativamente. Cara, é monobola, velho, olha isso. Sem dar muitos spoilers, numa luta do Denji que tem um clichê do luz versus trevas, sombrio contra clareza, ela se desenrola de uma maneira bem interessante e criativa. Pra poder derrotar o inimigo que fica mais forte na noite, o que o Denji faz? Ele taca fogo em si mesmo pra poder lutar. Não é uma coisa impossível de acontecer, mas precisa de muita insanidade pra fazer isso. Acaba que toda essa criatividade te atiça muito a querer saber o que vai acontecer. Eu acredito que isso foi um dos principais pilares que fizeram o Chainsaw Man se tornar tão famoso, além do fato de ser uma das principais apostas da Shonen Jump. Saindo um pouco da obra e analisando o impacto cultural que ela teve, mesmo sendo somente um mangá, é simplesmente impressionante o quão famoso o Chainsaw Man se tornou, sem nem sequer ter um anime ainda. Eu perdi a conta de quantos cosplayers já vi desse negócio. É engraçado olhar que só o sucesso do mangá de Chainsaw Man já ultrapassou muitos animes que estão no mercado há eras. Toda obra de peso do Japão tem sua marca, né? Jojo inventou as poses, Hunter x Hunter inventou o hiato, One Piece inventou a encheção de linguiça, Chainsaw Man inventou a mulher usando jeans. Eu já vi algumas pessoas atribuindo todo esse sucesso simplesmente ao fato de Chainsaw Man ter cenas violentas e muito sangue descendo na tela, mas eu acho que isso é simplificar demais uma obra. Acho que um ponto de partida pro motivo do mangá ser tão famoso são os enquadramentos lindos que ele tem. Enquadramento é basicamente onde a câmera vai estar na cena. Se ela vai estar perto ou longe dos personagens e também o ângulo dela, basicamente. A gente também poderia falar sobre posicionamento de personagem na cena, que é um termo muito autoexplicativo. E por fim, o que todo mundo gosta, o desenho em si e como a movimentação do mangá é apresentada pra gente. Vou pegar algumas cenas fora de contexto pra ficar mais fácil de entender. Nessa cena aqui, o cara que tem um contrato com o demônio usa a espada dele pra poder atacar o outro humano. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas a maneira como o Fujimoto escolheu fazer foi o dedo do demônio aparecer fora do enquadramento, como se fosse algo fora do mundo deles, algo que não pertence àquela realidade. Isso é genial, cara, vai se ferrar. Outra cena muito simples que eu gosto bastante é a da Kobeni. Nessa cena ela tá com cara de Kobeni e tá sendo atacada. No próximo quadro ela desvia, então começa a correr. É interessante também olhar o enquadramento diagonal da cena. É como se fosse uma rampa que reforça a ideia de que a Kobeni está em movimento. No outro quadro aparece um personagem apontando uma arma que tá bem destacada na cena. Então a Kobeni chega no cara, corta os braços dele e antes mesmo da arma cair, ela pega a arma. Com esse simples traço de movimento, a gente tem uma noção que foi algo bem rápido. É como se a Kobeni estivesse invadindo o outro quadro do mangá pra poder pegar a arma. Aí depois ela atira, a galera atira de volta nela e ela usa o Denji pra se defender. Depois das coisas se acalmarem, a gente tem uma fala dela reclamando do trabalho, que é um traço bem marcante da personagem e um dos principais pontos de Chainsaw Man. Mas a gente já fala sobre isso. Acho que com essa cena deu pra exemplificar muito bem a qualidade de movimentação física dos personagens. O autor te dá um senso muito bom de direção, além de criar quadros dinâmicos que colaboram pro entendimento subconsciente do leitor. A maioria dos quadros desenhos movimentação, criatividade de cena, as expressões faciais também, que eu não citei, mas são muito divertidas. Eu gosto muito como a cara dos personagens são desenhadas. Tudo isso pra mim foi de extrema qualidade e faz o mangá se destacar no meio de várias outras obras do mesmo gênero. Acho que agora que vocês conheceram um pouco a Kobeni, eu posso dizer um pouco mais sobre os outros personagens. E resumindo muito, todos os outros personagens são maluquinhos das ideias. Eles são um tipo de pessoas que, se vissem um ventilador, diriam que ele tem vida e tá sendo torturado por uma empresa multimilionária chamada Barna. Por causa desse núcleo insano, o clima de Chainsaw Man é sempre bem humorado. Você tem a Power, que é super energética e biruta ao extremo. O sonho dela é ser presidente. Você tem o Denji, que é um desmiolado idiota. Você tem o Aki. Qual
foi, Cebolinha? Manda, o futuro é pica. E diversos outros personagens muito excêntricos. Tem até uma mina que é russa. Acaba que esses personagens são muito carismáticos. Volta e meia até te fazem esquecer que, por mais que o tom de Chainsaw Man seja cômico, o contexto dele tá muito longe de ser. O mundo de Chainsaw Man, igual eu disse, é um caos. Ter demônios perambulando pela cidade virou algo cotidiano para toda a população. Tanto é que existe um órgão público de combate aos demônios: a segurança pública. Em Kimetsu temos caçadores de Oni que não tem descanso mesmo quando acabam de se ferir gravemente. Jujutsu tem um instituto de combate que bota estudantes para fazer o serviço bruto. Em Chainsaw Man, o autor foi bem além. Esses outros podem ter mensagens mais subjetivas sobre a exploração desumana dos funcionários, entre aspas, mas em Chainsaw Man o autor chutou o balde e criou uma obra onde o sistema chuta suas bolas sem nenhuma piedade. A primeira página é um diálogo expositivo de como o Denji, uma criança, herdou uma dívida milionária da Yakuza do pai dele, algo em torno de 1.300.000 convertidos no dia da gravação desse vídeo. Parabéns, viu? Pai do ano. A primeira cena mostra como o Denji é ridiculamente pobre e endividado, e que ele não tem culpa daquilo. O Denji come, no primeiro capítulo, somente um pedaço de pão. Essa é a refeição do dia. Só isso. Mais pra frente no mangá também é mostrado que o Denji é analfabeto. Não é porque ele não teve interesse ou porque ele tava vadiando, e sim porque ele tava ocupado demais tentando não morrer, porque ele é um pobre endividado com a Yakuza. Que eu saiba, ele é o primeiro protagonista totalmente analfabeto. Isso é foda no sentido de representação. Mostra que, olha só, esse cara existe. A gente tá falando do Japão, a terceira maior economia do mundo. E mesmo assim existem pessoas passando fome. Aliás, não só ao redor do mundo inteiro existem dezenas, centenas, milhares de Denji por aí que ainda não saíram da fome. Pessoas que não tiveram acesso ao básico. A representação é importante porque nos lembra que o problema ainda não acabou. É muito foda que uma obra de tamanho impacto cultural tenha tido a sensibilidade de abordar esse assunto. Depois do Denji ganhar os poderes de se transformar em um homem, garoto, menino, jovem Chainsaw Man e finalmente conseguir sair da faixa de extrema pobreza, ele acaba não dando tanta sorte porque ele virou um funcionário, ou melhor, um cãozinho da segurança pública. Um lugar maravilhoso onde ele é obrigado a matar demônios e arriscar a vida em situações extremamente perigosas. E se ele por algum acaso decidir não seguir as ordens da segurança pública, o CPF dele é cancelado. Além do Denji, a gente também tem outros personagens que não estão numa situação tão legal com a segurança pública, como por exemplo a Power, que também ou trabalha pra eles ou é morta por eles. Também tem a Kobeni, que eu mencionei antes, que é basicamente uma pessoa normal, que é até boa de briga, mas não é tão forte. Ao contrário dos dois, ela até pode sair da segurança pública sem morrer, porque ela é uma humana comum que não se transforma, mas quem impede ela de sair é a família dela, porque meio que a família dela obriga ela a trabalhar pra poder sustentar os desejos da família. Olha que conceito legal. O trabalho na segurança pública, além de ser um trabalho extremamente perigoso fisicamente, ele também é um trabalho que desgasta muito a sua saúde mental, justamente por fazer você lidar com muito estresse constante. A Kobeni mesmo, por já ter passado por muitas situações que exigiam muito da sanidade dela, principalmente por ter visto muita gente morrendo na frente dela, ela cada vez mais vai pirando e pirando na batatinha. Como eu disse, o clima é muito bem só que se você for analisar o barco todo, é isso que tá acontecendo. As pessoas que trabalham na segurança pública são obrigadas a sacrificar o corpo e a mente pro trabalho. Elas são obrigadas a se dedicar quase 100% ao trabalho. Não é à toa que personagens como a Kobeni, que é uma humana normal, tá quase enlouquecendo. Também a gente poderia citar um anjo, que diz com toda a calma do mundo que preferiria morrer do que continuar trabalhando. Mas, de novo, o clima é sempre humorado. Numa das cenas do Denji, uma garota vai se declarar pra ele e pergunta se ele não pediria demissão pra fugir com ela. Não é exatamente porque o clima é de comédia que a mensagem que Chainsaw Man tá passando deixa de ter peso. É raso, simples, é tão na cara que talvez você possa até deixar passar despercebido, mas nem por isso a mensagem de: olha, essas pessoas estão deixando de viver a vida delas pra satisfazer os desejos de um monte de cara engravatado que nunca viu a cara delas. Chainsaw Man tá gritando na nossa cara que o modelo de trabalho deles é tão absurdo que parece uma piada. Olhando pra tudo isso, uma pergunta surgiu na minha cabeça. Por que eles não desistem? A rotina deles é infernal.
todos os dias fazendo coisas cansativas, estressantes, desesperadoras, apavorantes. E mesmo assim eles acordam todo dia e continuam naquilo. É só lembrar da fala que eu acabei de dizer do anjo. Creio que morrer é melhor do que trabalhar. Se a gente voltar lá pro começo do mangá, a gente também pode observar a história do Denji. Ele era praticamente uma pessoa que só estava esperando pela morte. Mas mesmo assim, ele persistia e continuava trabalhando para Yakuza. Por quê? Bom, eu pensei em 2 motivos para isso. O primeiro, a esperança. Por mais impossível que algo possa parecer, como ter uma comida boa para comer quando se tem fome, ainda existe esperança para continuar. Ainda existem sonhos para seguir. O futuro pode ser melhor do que o momento de agora. Não é à toa que em vários momentos o Denji expressa verbalmente os seus sonhos. Sonhar é uma forma de ter esperança. E aqui eu vou usar uma das maiores mensagens de Sandman. O que pode derrotar todo mal? Egoísmo, destruição, ganância. A esperança. Por mais clichê que isso seja, nunca deixa de ser verdade. Tudo começa pela esperança. Tudo começa pelo sonho de um lugar melhor. E o segundo motivo, eu gostaria de apresentar alguém que vocês ainda não conhecem. Pochita. Todos os trabalhos que o Denji fazia para a Yakuza, ele fazia junto com o Pochita. E mesmo quando ele não estava trabalhando na Yakuza, o Pochita estava com o Denji. Nas poucas refeições dele, o Denji poderia pelo menos aproveitar a companhia do amigo dele. Ao ir pro barraco que eles chamam de casa, ele podia caminhar junto com o Pochita. Ao ir dormir, ele podia abraçar e sentir o calor do amigo dele. Os problemas do Denji não deixam de existir quando ele tá perto do Pochita, mas é mais fácil ignorar quando se tem um motivo para continuar. Isso não faz toda a dor que o Denji passou sumir magicamente, mas torna ela mais suportável. Por mais que essa seja a história do Denji, a gente pode e deve absorver as melhores partes para nossa vida. Essa é uma das razões pra gente contar histórias. Algumas coisas, como um pai deixando um filho endividado ou uma jornada de trabalho escravista, são coisas que devem ficar somente nos livros, mas a esperança e a amizade verdadeira são coisas que devem sempre ser realidades absolutas nas nossas vidas. Obrigado por assistir.